Olá, colegas. Estamos aqui no PCD Cast mais uma vez para tentarmos dirimir algumas dúvidas que estão existindo dentro do sistema sindical. Muitos colegas com muitas dúvidas, muitos colegas tentando tirar dúvida aqui e acolá, com algumas informações conflitantes e gerando mais dúvidas. Vamos tentar aqui. Estamos aqui com o Dr. André Depari, que é o nosso advogado aqui da PCD, e vamos tentar, num bate-papo aqui, procurar a melhor maneira de explicarmos a vocês o que é que está acontecendo realmente com o sistema sindical. Então, doutor, só para que a gente jogar a bola no ar aí, o sistema sindical do profissional liberal, que são os profissionais cirurgiões dentistas, e também aqueles que trabalham dentro da cadeia, que são os auxiliares de saúde bucal e TSB, né? A auxiliar e a técnica de saúde bucal tem a sua especificidade. O cirurgião dentista, como profissional liberal, ele pode ser patrão, empregado e empregador no mesmo... patrão, empregado e autônomo no mesmo dia. Então, ele tem uma abrangência muito grande por ser uma categoria diferenciada, diferente das auxiliares do técnico de saúde bucal, que são sempre empregados, né? Então, é como quem trabalha no comércio e quem trabalha na indústria. Quem trabalha no comércio é o sindicato do comerciário, ele não tem opção a fazer, né? Quem trabalha na indústria também é industriário. Agora, quem é o patrão é o industrial e quem é o patrão do comércio é da associação comercial, que é o do patrão. Então, sempre você tem patrão e empregado. Na nossa categoria, por sermos profissionais liberais, nós temos dentro de um mesmo sindicato, ou seja, o sindicato dos odontologistas, ele vai te defender tanto como patrão como quando você é empregado. E quando é que você é patrão? Quando você está empregando uma auxiliar. Né? Se eu sou pessoa física, eu estou empregando uma auxiliar, eu estou como patrão. Quem é o meu sindicato? O sindicato dos odontologistas. Quem é o sindicato dela? É o sindicato dos empregados de estabelecimento de saúde. Ou Sindsaúde, depende da região que você está estabelecido, da região onde você está trabalhando. É isso, doutor? É isso sim, doutor. Doutor Wilson, é um prazer, né? Prazer falar principalmente com o nosso associado, cirurgião dentista associado da PCD. Nós recebemos muitas ligações com relação à contribuição sindical e eu acho importante esclarecer para o nosso associado o evento da mudança da legislação, que é uma dúvida muito recorrente, que diz respeito à obrigatoriedade ou não do pagamento. O que o doutor acha do tema? Como que a gente pode explicar da maneira mais sem juridiquês, como costuma falar? É por isso que eu disse que primeiro a gente tinha que separar para as pessoas entenderem o que é o profissional liberal, né? Onde é que ele está colocado dentro do sistema sindical e onde que está as auxiliares. Então, dentro disso que eu falei, que ele pertence a um sindicato único que defende esse profissional autônomo, estou falando primeiro do autônomo, né? Talvez seja, mas é importante, muita gente confunde, quando a gente fala o profissional liberal, muita gente entende que profissional liberal é aquele que trabalha por conta própria, né? É importante, nunca é demais repetir, profissional liberal, todo cirurgião dentista é profissional liberal. Seja ele autônomo, ou seja, autônomo quando ele trabalha sozinho no seu consultório, ou empregado, seja ele empregado numa prefeitura, empregado em alguma clínica, empregado em algum hospital, ele é empregado, mas sempre profissional liberal. Ele sempre tem a liberalidade do exercício da profissão. Então, quem é cirurgião dentista, vamos lá falar das contribuições. Então, se ele é autônomo,
Contribuição sindical, que é antigo imposto sindical, e depois mudou o nome para contribuição sindical, que antigamente era obrigatória, a partir do governo Michel Temer, baixou uma lei, que ele acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Então vamos lá, doutor. A partir da reforma trabalhista, não houve mais a obrigatoriedade. Isso, que foi no governo Michel Temer, se eu não me engano, 2017, por aí, não lembro agora. Foi, a lei é 13.467 de 2017. 2017. Então, a contribuição sindical para o cirurgião dentista, só se ele quiser pagar, aí ele pede para ser descontado, senão não pode vir nem cobrança para ele. Então, o cirurgião dentista autônomo não tem, nem o empregado não tem contribuição, obrigatoriedade de pagar a contribuição sindical. O que confunde muito e que existe é um outro tipo de contribuição, que é a contribuição assistencial. Essa sim que agora foi colocada como constitucional, mas ela também não é obrigatória. Você paga se quiser. E como é que é feita essa cobrança da contribuição assistencial, doutor? Só pode existir cobrança de contribuição assistencial quando o seu sindicato... Então, vamos lá exemplificar, que acho que é mais fácil para entender. Então, eu tenho meu consultório. Se eu tenho uma auxiliar, então eu sou autônomo e tenho uma auxiliar. Então eu sou patrão nesse instante. A partir do momento que eu tenho uma auxiliar registrada, passo a ser patrão. Qual é o meu sindicato? Meu sindicato é o Sindicato dos Odontologistas. Qual deles? Daquele que eu faço parte da região, onde eu trabalho, onde eu atuo. Então eu vou exemplificar aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, você tem o Sindicato dos Odontologistas do estado de São Paulo, mas ele não pega o estado inteiro, né? Você tem o sindicato que chamava Sindicato dos Odontologistas do estado de São Paulo antes da lei de 1988, que você podia ter um sindicato só por estado. Depois passou a ter vários no estado. Então você tem sindicatos odontologistas de Piracicaba e região, você tem um sindicato dos odontologistas só na cidade de Ribeirão Preto, você tem um sindicato dos odontologistas de São José do Rio Preto e região, você tem um sindicato dos odontologistas de Santos e região, da Baixada Santista, você tem um sindicato do ABC, você tem o sindicato de Araraquara e região. Eu não me lembro se eu esqueci mais algum. Aqueles que não pertencem a essa base, isso está é só procurar no site. Principalmente o Ministério do Trabalho, no site do Ministério do vai Trabalho. informar qual é a tua base. Né? Se você não tiver em nenhum desses que eu falei, aí sim você está sob a égide desse sindicato SOESP. Então, o seu sindicato, vamos lá. Então, eu tenho uma auxiliar e o meu sindicato tem que ter feito ou um acordo coletivo, ou um dissídio coletivo com o sindicato dos empregados de estabelecimentos de saúde da região ao qual eu trabalho. E eu estou dizendo isso por quê? Estou enfatizando isso. Porque muita gente, por desconhecimento, e aí vem os interesses outros, até por desinformação de alguns escritórios, até de contabilidade, o colega, em vez de perguntar para a sua entidade de classe, ele vai perguntar no escritório de contabilidade, ele diz que o sindicato falou isso, o sindicato falou aquilo, o sindicato sozinho não fala. Ele tem que ter ou ter tido um acordo ou ter tido dissídio. E de qual sindicato? O meu sindicato tem que ter tido acordo com o sindicato da minha auxiliar. Não serve o de outra região, tem que ser da minha região. Então, quando o meu sindicato com o sindicato da auxiliar fizeram um acordo coletivo ou um dissídio coletivo, e nesse acordo ou dissídio diz lá que ela teria que pagar X reais num prazo, e aí eles vão estipular o período para ela pagar. Então, quando vem essa cobrança vem para o cirurgião dentista, para o empregador. É ele que paga, mas ele está pagando, na verdade, quem deveria, com o dinheiro dela, contribuição dela. E quando ele recebe, ou ela, esse dissídio e essa obrigatoriedade de pagamento, ela tem o direito de recusar o pagamento.
Né? Se ela achar que não deve pagar, ela vai e formalmente, seguindo o que está no acordo, no dissídio, dentro desse prazo, dizer que ela não quer pagar. Né? É o famoso direito de oposição. Perfeito. Tanto que por isso que a gente tem enfatizado para os colegas todos procurar essa informação, porque às vezes o colega recebe, ele fala, eu não sou de sindicato nenhum, às vezes não é dele, às vezes é da colega. Então eu falei do profissional que é autônomo e tem uma funcionária, então nesse caso ele é empregador e a funcionária seja auxiliar ou TSB. Agora, tem o cirurgião dentista que é empregado. Ele pode estar empregado numa clínica, num hospital e tudo mais. Então é o que tem acontecido principalmente aqui na capital e na região, que o Sindicato de São Paulo fez um dissídio com o Sindosp, que é com os hospitais. Então quem trabalha em alguma clínica ou algum convênio aí, alguma OS, né, uma organização social que está dentro daquele sindicato, que é o Sindicato dos Hospitais, o cirurgião dentista, nesse caso, ele é empregado. O sindicato dele qual é? É o Sindicato dos Odontologistas. E o patrão dele é o Sindosp, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e tudo mais. A partir do momento que eles fizeram um acordo ou um dissídio e estipularam um valor a ser pago como contribuição assistencial, ele teria que pagar dentro daquele período. E isso aconteceu aqui em São Paulo, e o período que esses colegas foi dado a eles para fazer a oposição, o sindicato ficou fechado. Né? Numa atitude, e eu não vou nem qualificar o nome dessa atitude. Então ele deixou fechado e os colegas ficaram impossibilitados de fazer a oposição, a se negar. Né? O direito de oposição foi dado justamente numa época de festa, pelo que chegou para a gente, numa época de festas e no recesso do sindicato. Isso é o que ele alegou, mas na verdade nós sabemos que estava fechado propositalmente e ficou fechado e não conseguiu receber. Mas o que é mais importante aqui agora que a gente está dizendo? Esses colegas que foram prejudicados, os nossos associados da PCD, ABCD, a gente está orientando. O senhor eu sei que o senhor está orientando, vai ajudar a defender, vai dizer como é que tem que fazer. Agora, os outros colegas têm que fazer a sua reclamação, doutor. Onde é que ele tem que reclamar? Então, o caminho é Ministério do Trabalho, DRT, Delegacia do Trabalho, faça a denúncia, faça a reclamação. É importante que tenha essa movimentação do cirurgião dentista, que ele aprenda a reclamar pelo seu direito, né? Não é só o pagamento, mas reclamar pelo seu direito. O sindicato, o bom sindicato, a PCD sempre vai apoiar e cumprir a legislação. Agora, aqueles sindicatos que não cumprem, que não dão o tempo de oposição, esses nós apoiamos, inclusive, que seja feita a denúncia. Para o associado da PCD, o Departamento Jurídico, Assistência Jurídica da PCD está à disposição para auxiliá-lo nesse caminho. Que é importante que a gente diga que nós não somos contra os sindicatos. Até porque muitos colegas falam, para sindicato para quê? Conselho para quê? Né? Na verdade, quando você ignora o teu sindicato, quando ele faz um acordo ou um dissídio coletivo, o que ficou aplicado ali, o que ficou resolvido ali, serve tanto para ele, associado ou não, e ele vai ter que seguir. Qualquer cirurgião dentista que estiver dentro daquela base, ele vai ter que seguir. Inclusive o piso salarial da auxiliar é discutido nesse acordo, o dissídio coletivo, se ela vai receber cesta básica. Então é importante que os colegas acompanhem dentro de onde ele trabalha. Nós, aqui o jurídico da PCD, nós dirigentes, estamos à disposição para dar essa orientação, como é que vocês têm que proceder. Né? Então, deixando claro, nós não somos contra o sindicato, nós somos contra aqueles sindicatos maldosos, que servem simplesmente a arrecadar e não procuram orientar os nossos profissionais, inclusive com mentiras. Né? Inclusive, o aqui de São Paulo diz que ele que conseguiu aposentadoria com 25 anos. Mentira. Ele diz lá que o cara que não pagar, né? E aí as pessoas ficam com medo. O cara que não pagar vai perder isso aí. Mentira, gente, tudo mentira. Então, estamos aqui
prontos para esclarecer, item por item, né, para que a gente não possa perder o fio da meada. Nós falamos, então, que a contribuição sindical, essa não é o mais obrigatória, a contribuição assistencial, que é a única que pode ser cobrada desde que esteja num acordo ou do dissídio coletivo e com direito a o colega ou a auxiliar fazer oposição àquela cobrança. Se achar que devido, se o sindicato realmente é efetivo, faz as suas ações, eu acho que ele tem que pagar. Agora, se eles acharem que não, tem direito à oposição. Doutor Wilson, em resumo, o nosso associado, ele tem que ficar atento ao prazo de oposição, se foi dado, à nomenclatura da cobrança sindical, e para quem ele está pagando, é isso? Perfeito. Porque eu sei que a gente fala, que está familiarizado com esses termos, a gente fala muito fácil, mas as pessoas confundem muito. Quando você fala contribuição assistencial, ele não sabe o que é assistencial, o que é sindical, o que é confederativa. Então, é importante que ele fique atento a isso, não pague antes de consultar. Se ele tiver dúvida, consulte a nossa PCD. Né? Escuta direto, nós temos nosso corpo jurídico aí, seja ele de que local for do Estado de São Paulo. Né? Os nossos associados terão sempre a nossa guarida, a nossa orientação. E qualquer dúvida, e aí fica difícil aqui a gente explicar de qual região, porque são vários sindicatos. Então, vou falar aqui rapidamente, só que em alguma região. Por exemplo, quem tem um consultório aqui no interior de São Paulo, o dele, ele vai saber que é o sindicato dos odontologistas de uma dessas regiões que eu falei. Agora, a auxiliar dele não bate a mesma região, elas não são congruentes. Às vezes ele está em alguma cidade que é de outro sindicato, porque você tem os sindicatos de empregados de estabelecimento de saúde, por exemplo, de Campinas. E ele vai para várias cidades do interior também. Aí você tem lá, Ribeirão tem outro, região, Rio Claro tem outro, São Carlos tem outro, Jaú tem outro. Então, eu sei que as pessoas não vão, e às vezes nem o escritório de contabilidade não vai entender isso. Escritório de contabilidade não entende tudo, gente. Ele é bom, mas ele não entende todas as profissões. Ele pode ser bom para o escritório de engenharia, às vezes para profissional liberal ele não pode não entender. Porque muitos poucos, inclusive advogados, sabem que nós somos o quê? Uma profissão diferenciada, e o mesmo sindicato, o meu sindicato dos odontologistas, ele pode me defender como patrão quando eu tiver um problema com a minha auxiliar, e ele me defende como funcionário se eu tiver empregado em algum lugar. Só o profissional liberal que tem isso, que é uma categoria diferenciada. Então, eles não sabem direito isso. Né? Então, esse alô que nós estamos dando hoje, doutor, né, aquilo que nós falamos, às vezes a gente põe escrito, e aí no escrito fica um pouco difícil, porque aí depende de interpretação. Eu tentei falar aqui fora do advoguês, tentando falar de colega para colega, né, e mais uma vez, né, agradecendo o nosso jurídico também pela disposição que está de atender os nossos colegas, e dizer que consulte o jurídico, quiser me dar um alô também, estou à disposição de todos vocês, e que aquilo que a gente não souber, nós vamos procurar e trazer para vocês a informação correta, não a informação conveniente. Porque se você for perguntar para quem quer receber se ele deve pagar para ele ou não, né? E tem uma outra, o colega que tem uma funcionária, que esse colega sendo jurídico, a funcionária dele estando registrada na jurídica dele, o sindicato dele não é o dos odontologistas, é o Sindosp. Então, essa é uma dúvida que às vezes as pessoas falam, não quero saber de sindicato. Você não quer saber até a hora que a tua auxiliar for cobrar alguma coisa que você nem sabia que você tinha que ter pago. Ou então a hora que você for ver que você está pagando uma coisa que não precisava pagar, porque te orientaram errado. Eu acho que foi importante, doutor, sair do juridiquês, né, que o doutor sempre fala, e se aproximar do seu colega, do nosso associado, do cirurgião dentista, de uma maneira mais transparente, mais clara, de igual para igual, né, que se fala.
e trazendo as aflições que ele sente quando cobrado, com aquela nomenclatura que nem sempre é a correta que vem no boleto, principalmente aquele né? prazo que não que é legal de uma oposição não ser observado. Então, é um assunto muito delicado, muito sério, que deve ser levado a sério. E eu aqui dou uma sugestão, né? Claro, tem quem gosta, tem quem não gosta, mas que os colegas participem, né? Participe da sua associação, participe da PCD, da sua região, participe do sindicato, né? Aquele que não quer participar, tal, mas procure conhecer, né? Mas seja sócio, por exemplo, da sua PCD, né? Que te dá um seguro de responsabilidade civil, que te dá orientação. Então, precisa ter essa aproximação, não adianta achar que você está isolado no mundo, não, você está submetido ao acordo daquele que às vezes você nem sabe quem é que está fazendo o acordo por você. Então, eu aqui mais uma vez, doutor, não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Não, eu só tenho a agradecer, é um ponto importante. O Departamento Jurídico da PCD ele não atende apenas a contribuição sindical, e quando há contribuição sindical. É um departamento permanente. Nós temos, em média, 80 atendimentos semanais, desde de dúvidas com relação ao sindicato, mas a responsabilidade civil, que está ligada à nossa oferta do seguro de responsabilidade civil, que é um grande benefício do associado. E estamos à disposição, doutor. E às vezes o colega não quer pagar a mensalidade da PCD, que gira em torno de R$80, já com seguro de responsabilidade civil embutido, e ele for fazer um particular, ele não vai pagar menos de R$200. Então, só a mensalidade já deve ser pelo menos metade do que ele pagaria de um seguro, e não é melhor do que o que nós temos. E aí ele tem a possibilidade de ser orientado, porque às vezes registra o errado auxiliar, e aí depois fica caro, gente, fica caro. O que ele vai pagar depois por má orientação, seja no procedimento com o teu paciente, por falta de orientação, seja com o teu funcionário. Então, faço aqui um apelo, não por mim, para vocês, né? Eu acho que a dúvida tem que ser sanada, e às vezes não é só lendo, às vezes é conversando. E ninguém quer tocar num assunto delicado como esse que nós estamos falando. O próprio Conselho é proibido de falar sobre isso, a promotoria até divulgar, porque o Conselho não pode ficar falando de sindicato. Ele fez uma nota até com boa intenção, a nota está correta, só que quando você lê, ele dá dupla interpretação. Às vezes o colega que não está familiarizado com o texto, né? Muita gente me ligou e tal, falou, o texto está correto, ele não pode falar diferente disso. Mas nós temos, vamos dizer, a liberdade, a autonomia, né? E a coragem de falar que se a gente tiver errado, que venha aqui o contrário, que venha contradizer a gente. Nós estamos aqui abertos para o diálogo e sempre com o objetivo de melhorar a nossa categoria, seja ele no sistema sindical, seja ele no sistema associativo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, e obrigado a todos vocês pela nossa audiência, e espero vocês aqui seja como sócio da PCD ou como colega de diretoria. Um grande abraço. Um grande abraço também.